E certos de que Deus de fato fala com o seu povo, vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 122. Salmo 122, cântico de peregrinação de Davi. Texto sagrado que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor Deus, agradecemos a Ti mais uma vez, porque estamos em um momento singular para nós como Teu povo. Estamos em um momento, ó Deus, que nos identifica, que nos define como aqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram reunidos, ó Deus, de tantos lugares para que aqui estivessem hoje, agradecendo ao Senhor, bendizendo ao Senhor e entendendo os propósitos do Senhor para fazermos diferença nesse mundo. Portanto, aplica a Tua palavra ao nosso coração, nos dá clareza de ideias, nos instrui, ó Deus, para que sejamos luz neste mundo, sal desta terra, e para que também, ó Deus, nos alegremos verdadeiramente em prestar ao Senhor a adoração que é devida a Ti, porque só o Senhor é digno de a receber. Oramos agradecidos então, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o sentimento comum que domina os corações de vocês quando o domingo vai se aproximando? E quando alguém te lembra ou te chama para cultuar a Deus no lugar para isso preparado? Jovens, vocês que são adolescentes, talvez crianças que estejam aqui, qual foi a reação que vocês tiveram hoje quando seus pais te acordaram de manhã? Ou quando eles falaram com você agora à tarde, dizendo, vamos nos preparar para estar na igreja logo mais, a fim de adorarmos juntos ao Senhor? E uma vez aqui presente nesse culto público e comunitário, o que mais envolve os seus pensamentos quando você encontra os seus irmãos ou quando em comunhão nós oramos, cantamos e ouvimos a pregação das Escrituras Sagradas? Acabamos de ler o terceiro dos chamados Salmos de Romagem e o observaremos hoje com maior atenção. Antes de prosseguir, porém, apenas me permitam, irmãos, destacar aquilo que vocês já aprenderam recentemente com o pastor Daniel, na exposição em que ficou claro que a igreja não é um tabernáculo e nem um templo. Especialmente porque no Antigo Testamento esses eram lugares para a habitação unicamente de Deus e cabia apenas a sacerdotes cuidar dos detalhes prescritos na lei de Moisés. Ficou claro que é com Jesus que se estabelece um divisor de águas e que desconsiderar isso seria uma diminuição inaceitável do sacrifício de Cristo. Estejam com isso em mente, para que você não faça confusão. Porém, a minha ênfase nessa noite será complementar ao que já foi explanado pelo nosso pastor. Particularmente, independente das questões terminológicas, eu vou focar aqui naquilo que motivava a peregrinação e na essência do que o culto representa para o crente do passado e do presente. Também vou explorar o significado teológico de algumas questões do Salmo, transpondo o que for cabível para a nossa realidade, de modo que o desafio será considerarmos, ao mesmo tempo, tanto os aspectos de descontinuidade, quanto os aspectos de continuidade do que expressa o texto bíblico. Primeiro, irmãos, notem que esse Salmo foi escrito por Davi, sendo, portanto, um dos poucos desta série que aponta o seu autor.
Pessoalmente, Davi não era um peregrino que vinha de longe. Conhecemos a sua biografia e sabemos que toda a sua vida se passou naquelas imediações. Inclusive, ele se tornou rei de Israel no período da monarquia unificada e o seu reinado durou 40 anos. Mesmo assim, não havia impedimento para que essa canção fosse incorporada, servisse de inspiração e fizesse parte do conjunto de hinos que os judeus entoavam rumo a Jerusalém. Por estatuto estabelecido na lei de Moisés, como inclusive lemos hoje no texto da manhã, 3 vezes ao ano esse movimento era feito e os hebreus se reuniam por alguns dias e semanas a fim de prestar louvores formais a Deus. Isso acontecia na Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa do Tabernáculo. Falando em tabernáculo, tenha em mente que esse salmo foi escrito antes da construção do Templo de Jerusalém, que seria erguido apenas no reinado de Salomão. E como sabemos, a estrutura do templo, que era bem mais complexa, se sobrepôs à estrutura do tabernáculo, que era bem mais simples. O tabernáculo e depois o templo correspondiam a uma representação visível da presença de Deus entre os seus escolhidos. E, portanto, meramente pensar nisso já era algo maravilhoso para o judeu piedoso. Quando os israelitas vinham então para a cidade em que essas estruturas estavam montadas, eles realmente faziam algo que consideravam muito relevante. Vale dizer que, outrora, Jerusalém havia sido invadida pelos jebuseus, uma tribo cananeia que ali permaneceu por um tempo maior, mesmo depois da conquista da terra prometida, se valendo da natural proteção que as muralhas, no texto também enaltecidas, forneciam a eles. Somente anos mais tarde, Davi toma a cidade de volta e desaloja definitivamente os jebuseus, de modo que aquela deixa de ser a cidade de Jebus, como era chamada, e passa a ser a cidade da paz, que é o significado de Jerusalém, também conhecida a partir de então como a cidade de Davi, para onde foi levada a Arca da Aliança, e não por acaso para onde depois se deslocavam as tribos de Israel. Muito bem, irmãos, a partir desse instante, eu gostaria de propor que analisemos esse texto com uma tônica. Caminhe para o lugar certo, com a motivação certa. Isso é importante porque, às vezes, nós estamos no lugar mais adequado do mundo, mas a nossa motivação pode não ser a melhor. E, às vezes, a nossa motivação é boa, mas o lugar em que nós nos inserimos não nos traz maiores proveitos. Então, caminhe para o lugar certo com a motivação certa. Nessa perspectiva, eu também quero observar a passagem sob a ótica de 3 enlaces convenientes na vida com Deus. Gostaria de explorar isso. 3 enlaces convenientes na vida com Deus. A ideia é que os irmãos pensem em 3 combinações de elementos que são imprescindíveis em nossa caminhada como crentes. São elementos que, eu diria, precisam estar casados para que sejamos bem-sucedidos aqui em nossa missão de servir a Deus enquanto peregrinamos nesse mundo. Vamos falar inicialmente sobre o enlace entre a alegria e o culto. Guardem isso. A combinação necessária entre a alegria e o culto. Em seguida, trataremos do enlace entre o homem de Deus e o povo de Deus. O indivíduo e a comunidade. E, por fim, nós temos o enlace entre a oração e o trabalho dedicado. A oração e o trabalho visando a paz e a prosperidade. Vamos então ao primeiro desses enlaces que eu mencionei, entre a alegria e o culto. Isso está explícito, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, esse versículo que parece dizer pouca coisa, na verdade diz muito. E talvez a revelação mais profunda que ele traz seja justamente a ideia de que o culto a Deus se inicia no coração. Se inicia quando nós nos entusiasmamos com o ajuntamento programado. Se inicia quando nós damos sequência aos preparativos com antecedência e com a atitude correta. Se inicia quando nós estamos verdadeiramente motivados pela doce expectativa da reunião eclesiástica com os nossos irmãos.
se inicia com o despertar de um real interesse em buscar a Deus, de tal forma que o nosso espírito se eleva, o nosso semblante melhora e um júbilo grandioso toma conta de nós quando consideramos a possibilidade e o privilégio de adorar aquele que nos criou e nos redimiu para sempre. O simples convite, ou o simples lembrete, a simples rotina de comparecermos ao culto periodicamente, torna outras coisas menores, realoca as nossas prioridades na agenda e nos enche de uma esperança bendita, tão sublime, que o sentimento que prevalece é o sentimento de alegria. Aliás, irmãos, a alegria aqui é mais do que sentimento. É fruto do Espírito que anima o crente e que o faz ter prazer em Deus, prazer no Senhor. Irmãos, imaginem o peregrino judeu morando em outras regiões. Ele ouve o chamado de um dos seus amigos e imediatamente exulta dentro de si. A data festiva vai se aproximando e um membro da comunidade de Israel compartilha com o seu companheiro o anseio de comparecer à terra natal para prestar aquele serviço sagrado. O adorador começa a pensar em como é bom cumprir esse santo dever. Como é bom pertencer a Deus, como é bom ter uma marca tão distintiva nesse mundo que nos identifica como servos do Altíssimo. As lutas para chegar lá podem ser múltiplas, mas as alegrias de imaginar a chegada fortalecem os nossos passos ao longo do caminho. Essa é a expressão de um crente verdadeiro. Ele deseja tanto aquele momento rico de comunhão com Deus e com os seus irmãos, que se ele está feliz com algo, o seu contentamento aumenta. E se ele estiver triste, algumas trevas se dissipam da sua mente. Ele sabe que precisa das bênçãos celestiais. Ele sabe que ali a sua fé será renovada, que ali ele conseguirá entender melhor as coisas que acontecem. No momento do culto, irmãos, o crente percebe que existe uma razão maior para a sua existência. Que a sua passagem nesse mundo não se resume a comer, beber e regalar-se. E nem também é apenas uma junção de fadiga, dor e sofrimento. Sua vida vai além, porque o seu Deus está além de tudo isso. E quando pensamos nessas coisas, na salvação que nos foi dada, no Cristo que nos foi enviado, no céu que está prometido, no sustento que nunca falta, no consolo que supera as turbulências, nós experimentamos o triunfo do regozijo e o nosso culto se torna então a resposta alegre a tudo isso. A alegre resposta diante de tudo que Deus faz. A alegria pelo que Deus faz por nós. Isso nos encaminha ao culto dele. E o culto, igualmente, passa a ser marcado pela alegria que vem do Senhor. Reparem, então, que é um círculo virtuoso. Não é, então, uma alegria forçada. Não se trata de uma mera euforia coletiva. Não é a alegria produzida superficialmente pelas falsas ministrações. Não é a alegria fabricada de um sorriso falso, como se os problemas não existissem para o cristão. Não é a alegria impulsionada pelo emocionalismo extravagante que faz muitos desistirem na primeira dificuldade. É a alegria sincera do que nós já temos em Cristo. É a alegria de saber que tudo encontra a sua resposta em Deus. É a alegria de saber que nós não precisamos nos conformar com o pouco que o mundo tem a nos oferecer e que gera em tantas pessoas desespero, desilusão. Quem vive para a glória de Deus e o adora, não se afoga em miséria absoluta. E o culto é o momento em que isso é posto com clareza. Então a pergunta que nós fazemos é: você tem alegria em vir ao culto de Deus, em prestar culto a Deus? Você comunga da palavra do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E pensando no presente contexto, irmãos, você sabe o que Deus fez para que você estivesse hoje aqui? O que Deus fez para que nós pudéssemos nos reunir hoje? Se no período do Antigo Testamento nem acessar espaços ultra-reservados nós poderíamos, hoje nós entramos em um ambiente compartilhado para adoração uniforme. E isso deve inundar o nosso coração de alegria, irmãos.
Tal como os israelitas, nós sabemos que os preparativos para o culto podem ser bem desafiadores. Não poucas vezes estamos atarefados, não poucas vezes estamos inundados de preocupações, mas aqueles que alegremente vencem qualquer barreira sabem que vale a pena e sabem que serão recompensados. Porque não tem nada melhor nem mais importante do que ouvir a voz de Deus profundamente em nosso coração. As alegrias desse mundo não se comparam com a antivisão do céu que o culto dá. Com aquela alegria que Deus infunde em nosso ser quando nós o adoramos. Então, o enlace entre a alegria e o culto está presente aqui no texto, mas também está presente entre nós nesse exato instante. Portanto, esse é o primeiro casamento que tem que existir. O nosso culto tem que ser um culto alegre. Uma resposta alegre ao que Deus fez. Gratidão, exultação na presença de Deus. Mas eu gostaria de falar também, irmãos, sobre o segundo dos enlaces ou das combinações que nós propusemos aqui no texto, que é o enlace entre o homem de Deus e o povo de Deus. A partir de agora nós vamos perceber que o escritor se concentra em falar de Jerusalém, o lugar onde o culto era realizado, a parada final dos viajantes judeus. E é preciso entender a importância da cidade naquele contexto e o que ali era realizado. O primeiro detalhe surge ainda no verso 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Por frases como essa, é provável que esse cântico fosse o mais apropriado para o momento derradeiro, quando a caminhada chegava ao fim. E vejam, enquanto o Salmo 120 poderia espelhar o início da caminhada, porque ele fala do peregrino que está distante, que mora nas Arábias ou na Ásia e que vai peregrinar até Jerusalém, o Salmo 121 poderia se aplicar mais àquela etapa em que eles ainda estavam distantes e vislumbravam perigos no caminho. O Salmo 122 demonstra que os pés dos peregrinos que vagaram por lugares pouco convidativos agora pararam diante de um lugar seguro. A viagem terminou e os seus pés estavam junto às portas de Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Enfim, eles estavam em casa de novo, o ambiente voltava a ser bem familiar. A partir do verso 3, o que nós temos então são referências tanto geográficas quanto afetivas da cidade, tanto da vida civil quanto religiosa da nação, já que Jerusalém era a capital de Israel. Vamos seguir então a leitura? O texto diz: Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Nesse trecho, irmãos, nós temos a noção de como Israel representava a unidade nacional e espiritual do povo de Deus. A expressão cidade bem sólida, que em outra tradução aparece como cidade compacta, indica isso, significa algo que está interligado. A ideia era de que a própria arquitetura da cidade e as suas delimitações foram tidas como apropriadas para reunir todos os crentes. Os crentes que habitavam ali e os crentes que chegavam dos demais lugares, inevitavelmente se aproximavam. E em Jerusalém era gerada uma conexão natural entre os indivíduos. Se antes de Davi, aquele território não pertencia a nenhuma tribo de Israel, a partir da sua conquista e da sua escolha como capital, Jerusalém pode exercer um papel importante como o centro para onde as tribos se dirigem a fim de adorar a Deus. Observem que no verso 4, o foco já não é apenas o peregrino que vem de longe, mas as 12 tribos que estão espalhadas pelo país e que se dirigiam para lá também. Antes, Jerusalém tinha sido ocupada por uma tribo de cananeus. Agora, ela era na verdade, de todas as tribos judaicas que formavam um único povo. Irmãos, vocês conseguem perceber o que está implicado aqui? Nessas questões que eu estou descrevendo, eu vou dizer, Deus estabeleceu uma fórmula. Deus estabeleceu uma fórmula ou um modelo antigo que sempre funcionou
para fazer o seu povo caminhar junto, unido, para o mesmo lugar. Nós temos as nossas casas, não temos? E todos os dias nós nos deslocamos para endereços diversos, onde assumimos demandas e diversos afazeres. Mas toda semana, regularmente, as portas da igreja se abrem para receber esse punhado de gente diferente, que cumpre prerrogativas diferentes ao longo dos dias, mas que aqui se une como povo de Deus. Aqui se une como povo de Deus. E aqui empresta suas vozes, seus talentos, exerce seus dons, suas vocações, desenvolve suas habilidades, suas técnicas, para melhor servir ao Senhor e ao seu povo. Aqui nós não somos sujeitos isolados. Aqui, irmãos, nós não somos grupos distintos nem partidários. Aqui nós não somos famílias segregadas. Aqui nós somos juntos o povo de Deus. E essa é a beleza da igreja e da obra redentora que Deus realiza. Ele une pessoas muito diferentes, que vêm de diferentes lugares, em espaços únicos, ou em espaços que nós compartilhamos. Os críticos da igreja como instituição não conseguem entender isso. Os soberbos que se intitulam desigrejados não compreendem isso, e os que se afirmam como cristãos, mas negligenciam e escolhem viver desvinculados do povo de Deus, estão simplesmente se enganando. A verdade, irmãos, é que o homem de Deus quer estar em meio ao povo de Deus. E o povo de Deus requer um lugar comum para se reunir e adorar. Essa é a fórmula. E, de novo, existem diferentes fatores entre a nossa era e a antiga dispensação, mas há vários aspectos que seguem válidos. O conceito se expandiu e o princípio permanece. Sim, Jesus disse para a mulher samaritana que a partir dele há muito mais do que um único lugar para cultuar de forma legítima e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse isso, não disse? E sim, o apóstolo Paulo também ensinou aos coríntios que agora cada crente é um santuário do Espírito Santo. Mas entenda que nem Jesus estava condenando a prática da reunião comunitária em um espaço reservado para tal, e nem Paulo estava insinuando que cada crente tem autonomia para empreender um tipo de adoração personalíssima, focada em si mesmo, segundo as leis que ele próprio elabora. Isso não existe, isso nunca existiu. Nem o fato de que nós podemos adorar a Deus em um lugar disponível, e nem o fato da terceira pessoa da Trindade habitar nos nossos corações, nos podem fazer prescindir da beleza de estarmos juntos no mesmo perímetro, com o mesmo objetivo, porque esse é um sinal de que nós temos um único cabeça e formamos um único corpo. Podemos adorar a Deus em vários lugares distintos, temos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, mas ainda assim, esta necessidade de união prevalece. Quem é o cabeça da igreja, aliás? Jesus Cristo. Ele não é apenas o cabeça, ele também é o fundamento que sustenta o edifício santo. Mas, irmãos, o dado mais profundo de todos é que Jesus Cristo é o próprio templo do Senhor. E agora parem para pensar nisso. Jesus Cristo é o próprio templo. O templo do passado já simbolizava ou representava isso. Vocês lembram do que Jesus disse para os judeus em certa ocasião? Ele falou: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os interlocutores acharam que ele estava se referindo ao santuário de pedras. Mas Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Porque ele em breve seria morto, mas em 3 dias haveria de ressurgir. Por isso, atenção. Muito mais importante do que meramente estar em edificações de pedras é estar em Cristo. Frequentar a igreja é indispensável, mas não é garantia de que todos os frequentadores estão em Cristo.
Por outro lado, alguém que está em Cristo sente a necessidade imediata de se integrar em uma igreja séria e bíblica, onde ele ouve a voz de Deus, onde ele recebe bênçãos que em outros lugares ele não encontra, e onde ele cria e aperfeiçoa laços com quem lhe servirá de esteio. Não há como estar unido a Cristo sem estar unido ao povo de Cristo. E a igreja oferece o lugar em que nós somos renovados, corrigidos e alimentados por Deus. Ordinariamente, irmãos, é através da sua igreja que Deus opera, que Deus edifica, que Deus converte, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus instrui, que Deus santifica o seu povo. Por isso, ao atingirmos o período neotestamentário, nós não teremos apenas a igreja mãe de Jerusalém, estabelecida pelos apóstolos como local de culto, mas por toda parte, igrejas locais serão fundadas na Ásia, na Europa, na África. Foi isso que Jesus pontuou. Veio o tempo em que não é mais unicamente em Jerusalém, mas a adoração é em espírito, é em verdade e é em toda parte onde se pode formar um agrupamento de crentes que tem esse propósito de glorificar a Deus. Por isso, o Filho de Deus veio e tabernaculou entre nós. Vejam a grandeza dessa expressão. Jesus tabernaculou entre nós, que é o que nós aprendemos. Não é verdade? Então, irmãos, notem que a alegria do judeu em ao menos ir à cidade onde estava o templo, reflete a alegria que todos desfrutamos hoje pela vinda do verdadeiro templo. O templo já veio a nós em pessoa. Ele armou a sua tenda entre nós. E isso é tão maravilhoso que, em dada ocasião, no Monte da Transfiguração, Pedro propôs armar pequenas tendas bem ao lado dele, para perpetuar aquele momento. Qual é a maneira mais simbólica de demonstrar esse desejo, esse anelo pela presença de Deus, buscando o culto, juntamente com todo o seu povo? Atente para uma outra questão no que diz respeito a Jerusalém. Os peregrinos viajavam para se concentrar ali. Qual é a explicação para isso e que lição disso se extrai? Que os nossos interesses devem ser mais elevados e que Deus deve ocupar o lugar principal em nossa vida. A nossa vida precisa funcionar em torno de Deus. O louvor de Deus é o centro das nossas preocupações e isso se espraia e irradia por todo o entorno. Deus está no centro do coração do crente. E tal como uma espiral, esse louvor alcança todas as dimensões e áreas da nossa existência. Isso é assim, irmãos, porque nós somos chamados a viver de forma teocêntrica, cristocêntrica. Lembram de Jesus dizendo que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai? Ele disse isso. Pois bem, a cada passo que damos, nossas práticas, nossas afeições, nossas deliberações devem levar em conta o princípio da centralidade de Deus na vida, assim como também da centralidade de Deus no próprio culto. O culto é realizado para o deleite de Deus. E como consequência produz o nosso deleite. Então, nunca podemos inverter isso. Deus está no centro do seu viver. É pensando em Deus que você avança ou recua. É pensando em Deus que você interage com as pessoas. É pensando em Deus que você participa dos atos litúrgicos. Deus é digno e merecedor de nossa inteira atenção e dedicação. E nós aqui, irmãos, estamos na posição de devedores. Nós somos devedores, eternamente devedores. O verso 4 diz isso. Aliás, só não somos de fato porque Cristo pagou o preço. Mas a nossa condição é a condição de pecadores limitados que precisam, que carecem de Deus constantemente. O verso 4 aponta, então, para isso. As tribos sobem como convém.
Elas sobem como convém a Israel. E como convém significa como é devido. Uma forma de testemunho. E mais, para renderem graças ao nome do Senhor. Esse é o objetivo, renderem graças ao nome do Senhor. Por que é necessário render graças ao Senhor? Porque nós somos inteiramente devedores a Ele. E o que é que o devedor faz quando ele não pode pagar a dívida? Ele agradece. Porque a dívida foi paga e foi perdoada. E a gratidão vem em forma de culto. Porque é o que Deus requer de nós. Podemos ter problemas no caminho, podemos terminar a viagem cansados, mas ainda assim será muito bom estar na casa de oração e encontrar o povo redimido, sabendo que nós somos parte disso pela bondade do Senhor. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Um enlace entre o homem de Deus e o povo de Deus, sabendo que o templo, em um primeiro plano, é Cristo, e que em decorrência disso somos envolvidos em uma igreja local, em uma comunidade de adoradores. Os verdadeiros crentes buscarão comunhão com Deus e com o seu povo, e o povo de Deus buscará o seu lugar ou os seus lugares próprios para melhor adorar e servir. Por fim, o terceiro elemento a ser apontado aqui, o enlace entre a oração e o trabalho. Porque o povo de Deus é um povo que ora e que trabalha. E faz isso visando objetivos nobres, como os que estão apontados no Salmo, a saber, a paz e a prosperidade. Se formos usar a figura de linguagem de um casamento, já que eu estou trabalhando com o termo enlace em nossos pontos, eu diria que quando o trabalho se casa com a oração, é bem provável que nasçam 2 filhos, a paz e a prosperidade. Então o trabalho casou com a oração, nasceu a paz e a prosperidade. Uma figura de linguagem, apenas para entendermos melhor aqui a perspectiva. O texto traduz o anelo pelo bem-estar geral, político e espiritual, porque a ideia é de que essas coisas estão conectadas. Na cosmovisão judaica, o governo está associado a Deus e as autoridades devem ter o temor dele, como demonstram as referências à linhagem real de Davi, o autor do Salmo. O verso 5, por exemplo, diz que lá em Jerusalém, o local para onde as tribos iam cultuar, lá em Jerusalém, que abrigava o tabernáculo, ali naquela cidade também estavam os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, era bom que houvesse estabilidade econômica e social, segurança, boa vontade e o comprometimento dos homens pela preservação de Jerusalém como um todo, inclusive no ideal de fé que eles tinham. Se houvesse mais tranquilidade cotidiana, ficaria mais fácil a peregrinação, as trocas comerciais e assim por diante, porque por 3 vezes ao ano havia muita circulação de pessoas que entravam e saíam da cidade. Agora imaginem como seria isso em um cenário de guerras constantes, de crises constantes. Não seria muito mais complicado? Seria muito mais complicado. Aliás, tempos depois, foi em um contexto de guerra e de invasão que os muros da cidade caíram e o templo foi destruído. Depois voltou a ser construído e houve uma sucessão de vezes em que Israel e Jerusalém se viram em apuros, muito por conta do próprio pecado. De qualquer forma, irmãos, vejam que Davi foi um homem que Deus usou para cumprir propósitos nas batalhas, mas ainda assim Davi reconhece a necessidade de paz para que haja crescimento e prosperidade. Isso aconteceu no reinado de Salomão. O reinado de 40 anos de Salomão foi marcado notadamente pela paz e prosperidade. Foi um tempo de bênçãos em que Israel enriqueceu. Não por acaso, quem construiu o templo foi Salomão. E a alta qualidade do material utilizado, assim como a extensão da obra, exemplificam a paz e a prosperidade que se teve ali. Então, Davi escreve: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que te amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Vejam que ele pede pela cidade ou nação e pede também pelos seus irmãos. Ele deseja que haja paz em Jerusalém e que sejam prósperos aqueles que a amam. Tanto que no verso 8, o salmista revela de um modo ainda mais claro o seu interesse pela terra, mas também pelas pessoas.
por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em você, Jerusalém. Antes de fazer alguns apontamentos práticos e seguir para o último versículo do texto, irmãos, vejam que a súplica do salmista é mais ampla. Ele anseia por paz interna também. Ele diz, reine paz em seu meio. Isso se refere a uma paz intramuros. Faz todo sentido. A nossa intercessão a Deus tem que mirar não apenas uma paz que nos protege do que vem de fora, mas também uma paz que nos imunize de tensões internas desnecessárias. Às vezes não conseguimos impedir a fúria louca de quem nos odeia ou a insensatez contraditória de quem eventualmente caminha conosco. Mas nós podemos estabelecer esse alvo e podemos orar por esse estado de coisas se entendermos que assim será melhor para a consolidação dos bons desígnios de Deus e para o desenvolvimento da sua igreja. Paz e prosperidade podem fazer uma boa parceria. Nem sempre vamos viver tempos de paz ou de prosperidade. E às vezes nem é esse o propósito de Deus mesmo. Ele pode querer nos ensinar muitas outras coisas com tribulações até. Mas paz e prosperidade podem fazer uma boa parceria e é muito compreensível que se almeje isso quando estamos interessados nos frutos legítimos de uma boa governança dirigida por Deus e quando nutrimos amor verdadeiro pelos irmãos e amigos. Por isso é importante falar do nosso papel no que concerne ao dever de orar, pensando em nossa cidade, na nação que nós vivemos, mas também no progresso do Evangelho e do reino de Deus entre nós. A conjuntura é diferente, o momento histórico é outro. Ali o povo de Deus era etnicamente distinguido, o que não acontece com a igreja dos nossos dias, mas existem paralelos que podem ser feitos. Davi, no Salmo 122, também quer o bem de Jerusalém, porque ele muito estima a casa de Deus. O verso 9 diz, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Aqui está um outro ponto muito pertinente, irmãos, porque no verso 6, o verbo que se destaca aí é orem, ou o pedido é orem pela paz de Jerusalém. Mas no verso 9, o termo que se destaca é buscarei. Orem, buscarei. E sabe o que é que acontece? Quando você examina essas duas palavras, você percebe que elas estão escritas em uma forma de ênfase, de intensidade. Você ora com intensidade, com desejo verdadeiro, e você também trabalha, você busca efetivamente aquilo que você está pedindo. Quer dizer, presume-se que quem ora por alguma coisa trabalha em favor daquilo que deseja. Não é verdade? Senão, é incoerência. Por isso que eu falo aqui, irmãos, do enlace entre a oração e o trabalho. Se você ora pela paz, trabalhe pela paz. Se você quer ver os seus irmãos mais unidos, trabalhe por isso. Se você quer o bem da igreja, ore por ela, mas também esteja envolvido com a igreja, invista nela, crie facilidades e não dificuldades, promova reconciliação e não intrigas. Peça a Deus que providencie para os irmãos uma confluência de trabalho, prosperidade, oração e paz para o benefício seu e daqueles que partilham com você dos mesmos espaços fora da igreja e dentro da igreja, extramuros e intramuros. E que a igreja seja mais forte, fiel e vigorosa e que também ela encontre um cenário externo e interno de mais desembaraço para que o seu serviço como crente seja melhor executado para a glória do Senhor. Então, eu vou orar por estas coisas e eu vou trabalhar por essas coisas. Eu vou casar a oração e o esforço pessoal que isso envolve. Eu vou me comprometer em buscar isso para o bem dos meus irmãos e amigos e para o bem da casa do Senhor. Mas eu deixei o melhor para o final, irmãos. Porque a Jerusalém dos tempos bíblicos é um símbolo, é uma sombra da Jerusalém celestial que nós aguardamos.
E afinal, o que nos faz continuar em nossa peregrinação de um modo tão alegre, mesmo em meio a tantas lutas, é sabermos o que nós encontraremos em nossa pátria gloriosa. Imaginem que nós estamos chegando ao final da nossa jornada aqui. Eu quero que você agora faça esse esforço mental. Eu quero que você pense no dia da sua partida. Tente imaginar que você está chegando nos últimos dias de vida ou nas últimas horas de sua vida, o que vai acontecer com todos nós. Será que nesse dia, quando seus olhos estiverem se fechando aqui, você poderá dizer, eu me alegro nesse momento, eu vou partir alegre, porque nesse instante estarei indo ou irei à casa do Senhor? Porque se você caminhar com Deus nesse mundo, esse será o seu fim. Você irá morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, como desejava Davi no Salmo 27. Porque a casa do Senhor, aqui, é uma representação da presença de Deus. E o que melhor define a glória celestial é o desfrute da presença de Deus. E essa é a ânsia do seu coração? Se essa é a ânsia do seu coração, caminhe com Deus e caminhe para o lugar certo e caminhe com a motivação certa. Porque se você caminhar longe de Deus, e isso é muito sério, mas precisamos apontar também, se você caminhar para longe de Deus, o destino será outro, o que é óbvio. Porque como alguém pode querer ir à casa celeste, quando ele despreza ou jamais desejou estar em meio à igreja militante do Senhor? Não faz sentido. Irmãos, por que o nosso culto aqui é algo tão maravilhoso? Porque, dentre outras coisas, este culto que nós prestamos aqui nos faz antever o céu. O culto que nós praticamos aqui é uma porção menor de algo que nós teremos plenamente na glória. Então, se hoje você pode declarar com sinceridade, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, imagine a alegria que você terá quando adentrar os portais eternos. Porque a nossa existência não se limita a essa vida, irmãos. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Há algo maior, transcendente, glorioso. Você consegue pensar em algo que seja melhor do que isso? Consegue? Eu consigo. Tem algo melhor ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque o que eu acabei de descrever agora é referente ao que nós chamamos em teologia de estado intermediário da alma. Que é a doutrina, que é quando o crente morre nesse mundo e o seu espírito volta para Deus que o deu. Agora, o mais empolgante mesmo é pensarmos que a nova Jerusalém descerá do céu. Apocalipse 21, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabem o que é que eu fico extasiado pensando aqui, irmãos? É que se já era maravilhoso para o hebreu ir ao lugar onde ficava o templo do Senhor, imaginem quando o templo do Senhor vier até nós. Já veio em Cristo, mas ainda aguardamos essa Jerusalém celestial. Imaginem quando o mundo virá uma versão melhorada do que representava o tabernáculo em outros tempos. Imaginem quando a luz de Deus cobrir
todas as coisas, criação transformada, corpos glorificados, corações quebrantados e o povo de Deus reunido em um ato contínuo de adoração perfeita. Ali, as esferas de governo e de fé se entrelaçam plenamente, porque Jesus é rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Ali teremos um lugar seguro como nunca se viu, porque o pecado ficará fora da cidade. Apocalipse diz: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Diz também que a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Diz também que alguns que trariam tormento pela sua torpeza não estarão ali. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Nessa nova Jerusalém celestial não tem loucura, lá não tem loucura, não tem maldade. Lá não tem serial killer. Lá não tem impureza, não tem falso culto. Não tem enganação, não tem tristeza, partida, dor. Lá não entra quem nunca se importou com Deus e quem sempre desprezou a obra de Deus e o povo de Deus. Porque não faz sentido. Mas pela graça de Jesus, os crentes estarão lá. Pela graça de Jesus, nós estaremos lá. Então, exulte com isso, se alegre com isso. O culto nos dá, irmãos, um pouco da dimensão do que isso representa. Quando você vier ao culto, ou for chamado para adorar, venha com o coração alegre, exultante. Quando você chegar ao culto, se una aos seus irmãos em uma só voz e renda graças ao Senhor. Quando o culto acabar, siga orando e trabalhando pela paz e pela prosperidade. Siga pedindo a Deus que derrame as bênçãos sobre o seu povo e sobre você. É muito bom, irmãos, cultuar a Deus aqui. Mas um dia esse culto vai ser bem melhor. Um dia esse culto vai ser bem melhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nem temos palavras, Pai, quando pensamos nas promessas, naquilo que nos está reservado. Quando pensamos em Ti, na Tua grandeza. Quando pensamos, ó Deus, na Tua obra grandiosa, maravilhosa, que reúne gente tão diferente de tantos lugares, no mundo inteiro, que tem Jesus Cristo como seu cabeça, como seu Redentor e Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus, pela existência do Teu povo, da Tua igreja, por esta alegria que inunda o nosso coração quando cultuamos ao Senhor, por esse ímpeto que nos faz sair das nossas casas e nos reunir, ó Deus, em lugares assim, como esse em que nós estamos. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque podemos orar na certeza de que o Senhor nos ouve e podemos trabalhar sabendo, ó Pai, que todo trabalho receberá o seu galardão da Tua parte. E não porque nós sejamos, ó Deus, bons intrinsecamente, mas porque pelos méritos de Cristo isso foi conquistado, foi comprado na cruz do Calvário. Nós recebemos uma herança eterna, uma recompensa sem igual. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, por esta esperança bendita, deste céu maravilhoso, deste culto maravilhoso, dessa comunhão maravilhosa que nós temos contigo e com os nossos irmãos. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Seja conosco nesta caminhada. Dá que, ao invés de desviarmos os nossos caminhos para lugares distantes do Senhor, que os nossos passos sejam firmados em direção à Tua presença. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos
em nome de Jesus. Amém.